Excelentíssimos senhores vereadores do município de São Bento do Sul, senhores e senhoras presentes nessa sessão, e uma saudação especial ao excelentíssimo vereador, senhor Eide Salomão, pela apresentação do requerimento de moção. Bem, senhores, sou defensor público, lotado no ofício único da cidade de Mafra, do núcleo regional de Mafra. A Defensoria Pública é um órgão novo, uma instituição nova, e muitas pessoas não têm conhecimento sobre o que seria a Defensoria e para que serviria a Defensoria Pública. Então, uma primeira conceituação, a Defensoria é uma instituição pública permanente, pelo qual o poder público ele presta assistência jurídica às pessoas necessitadas, assistência jurídica gratuita. A Defensoria é uma instituição pública permanente, né, assim conceituada na nossa Constituição Federal, o que indica que, bem, é uma realidade, é uma instituição nova no Estado de Santa Catarina, mas que vai se consolidar com o passar do tempo, que já está aí prestando serviços. Tive notícia, né, foi publicado nesse mês passado, que a Defensoria já é responsável pela prática de 180 mil atos, nesse intervalo de 2 anos, pelo qual existe no nosso Estado, que presta assistência jurídica. O que seria assistência jurídica? Assistência jurídica, ela pode partir desde uma simples orientação sobre os direitos das pessoas, né, sobre o que a pessoa tem direito, como ela deve proceder numa determinada situação, para que ela siga de acordo com a lei, ou que ela faça exigir os seus interesses, seus direitos. Como pode também passar pela defesa desses direitos perante o judiciário, ou então pode envolver a defesa extrajudicial, pela qual não se utilizaria o Poder Judiciário, vereador Eide, mas haveria uma, digamos, uma alegação direta entre pessoas. E, na realidade, essa defesa extrajudicial ela é bem mais comum do que se imagina. Creio que constou no ofício pelo qual eu te caminhei, de que a Defensoria Pública já praticou milhares de atos extrajudiciais, deixando de utilizar mesmo o acesso ao Poder Judiciário. E bem, de certa forma, contribuindo para que uma certa redução da demanda ao judiciário. A defesa de direitos extrajudiciais ela é mais rápida, mais barata, e com a consequência de que, via de regra, ela atenua a animosidade entre as partes. Além disso, vereador Eide, a Defensoria Pública ela se presta à defesa de direitos individuais, como também coletivos, tá? Defendendo não apenas uma pessoa, mas todo um grupo que esteja numa situação vulnerável, que de certa forma seja afetado por uma determinada situação de fato. Exemplo dos direitos coletivos, posso citar uma ocorrência no qual eu oficiei durante 10 meses na comarca de Curitibanos, né, antes de ser transferido para Mafra. E lá atendíamos demandas judiciais, pessoas que não tinham seus direitos respeitados, porque necessitavam de tratamento médico, remédios, e nos procuravam, né, de forma a resolver seus problemas. Constatamos lá que muitas das pessoas ali chegavam com a necessidade de um tratamento da área de traumatismo, de cirurgias ortopédicas. A partir desses seguidos atendimentos, podemos constatar que esse era um problema geral na cidade, que não era um problema de uma ou outra pessoa. Em contato com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual de Saúde, podemos observar que o município havia pactuado com o Estado para que o tratamento de cirurgia de média e alta complexidade, ali envolvendo as cirurgias ortopédicas, fosse realizado na cidade de Lages. E, naquele momento, o Hospital de Lages não estava fornecendo
acesso à cirurgia ortopédica para nenhum cidadão de Curitibanos. Então, não se tratava ali de uma demora no tratamento, mas da indisponibilidade momentânea. Já ciente da situação, propomos uma ação civil pública. Obtivemos liminar, e essa liminar ela beneficiou potencialmente 40 mil pessoas no município de Curitibanos. Então, veja como atendendo a direito coletivo, com uma ação dessas, quantas ações individuais a gente não pode substituir, né? Também a defensoria, ainda na questão extrajudicial, ela pode servir também para a defesa de pessoas que estão numa condição vulnerável junto ao poder público, ou até, através do meio do esclarecimento, a gente pode resolver litígios sem recorrer ao judiciário. Cito aqui outro exemplo também da comarca de Curitibanos, a qual eu oficiei até cerca de um mês atrás. Atendendo aos menores internos do CASEP de Curitibanos, né? O que seria? O interno, ele é o adolescente, ele fica numa instituição, seria o correspondente à prisão do adulto. O adolescente que praticava o ato infracional, que é o correspondente ao crime do adulto, ele era internado no CASEP e lá ele não tinha acesso à educação. Através de uma vistoria no CASEP, pude conversar com todos os adolescentes ali, que me relataram a situação deles. Intermediamos um contato entre a administração do CASEP e a gerência regional de educação de Curitibanos, e, em consequência disso, conseguimos que todos os menores tivessem acesso ao ensino regular, aquele mesmo ensino que eles tinham fora do CASEP. Então, aí está um exemplo de atuação extrajudicial da Defensoria. Senhores vereadores, uma grande confusão que ocorre, até pela novidade do conceito da Defensoria, seria uma confusão entre os conceitos de assistência jurídica e assistência judiciária. A assistência judiciária, ela pressupõe a existência de um processo. Essa é a forma mais conhecida de assistência jurídica. Só que a assistência jurídica, ela é um gênero do qual a assistência judiciária é apenas uma espécie. Tá? A assistência judiciária, ela engloba engloba assistência judiciária e outras formas de assistência jurídica. O sistema anterior, ele não propiciava outras formas de assistência jurídica, como, por exemplo, a utilização de ações coletivas em prol de parcela carente da população. Nós já tínhamos também o Ministério Público que propunha as ações coletivas, as ações civis públicas. Só que talvez o enfoque do Ministério Público ele é mais voltado para o interesse público, enquanto que a Defensoria ele tem uma visão voltada para a pessoa ou para o grupo vulnerável. Então, surge daí que talvez, dentro desse enfoque, a Defensoria detecte algumas necessidades que o Ministério Público anteriormente não detectava, como é o caso dessa ação coletiva que eu lhe citei. Prosseguindo sobre a explicação, vereador Edir, a Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica às pessoas necessitadas. Então, aqui também há uma diferenciação. Utilize-se, às vezes, a questão, seria a Defensoria Pública o SUS da área jurídica? Não é bem assim. A Defensoria Pública ela foi uma instituição pensada para pessoas carentes, ou pessoas que, pela sua questão de vulnerabilidade, não teriam como exercer o seu direito de outra forma. Então, nesse contexto, a Defensoria Pública ela não se presta para defender um cidadão que tenha recursos para custear um advogado. Certo? Então, essa é uma outra consideração a ser feita. O objetivo da Defensoria Pública é prestar assistência jurídica para os necessitados. E esses necessitados, a gente pode observar esse conceito através de uma questão financeira, no qual seriam aquelas pessoas que não dispõem de recursos para arcar com honorários de advogados,
que é o que acontece em regra, né? Mas também há uma questão... Há uma questão também da necessidade sobre o aspecto jurídico. São pessoas que, ainda que tenham certo recurso, excepcionalmente, em determinada circunstância, ela não pode se socorrer da ajuda de um profissional contratado. Seja em razão de uma situação que traga um preconceito com relação a essa pessoa, seja em razão de uma circunstância momentânea. Então, partindo disso, por exemplo, a Defensoria Pública, e aqui há a Defensoria Dativa, ela também, eu reconheço que ela também compreendia essa área. O cidadão que não constituiu sua defesa num processo criminal, ele não pode ser processado sem contar com a defesa. Então, a partir do momento que o juiz ele entende que esse cidadão está indefeso, ele constitui a defensoria, no caso, para realizar a defesa desse cidadão. Mas também existem outras circunstâncias, como, por exemplo, a defesa de grupos minoritários, como homossexuais, como a questão racial. A Defensoria Pública, por concentrar a sua atuação nessas áreas, ela, na verdade, desenvolveu um certo engajamento, utilizando posturas onde, ainda que naquela circunstância, a defesa, a forma como a defesa é realizada não seja, digamos, aceita pela população. Como, por exemplo, a defesa de um grupo, de repente, de homossexuais a exercer sua liberdade de expressão. Então, esse tipo de procedimento, ele engloba o conceito de necessitado sobre o aspecto jurídico, que se soma ao aspecto financeiro econômico. Gostaria também de esclarecer, senhores vereadores, que a Defensoria Pública, ela é uma instituição nova, que está aqui no Estado em funcionamento há cerca de 2 anos. Temos, no momento, 25 núcleos, o que de forma alguma é suficiente. Existem, para o conhecimento do senhor, cerca de 111 comarcas, 110 comarcas. Então, falta muito ainda o que expandir, demais ainda. Mas há determinação na Constituição Federal a que, em cerca de 7, 8 anos, toda a cidade, todo o município sede de comarca conte com um núcleo da Defensoria Pública. Isso já é um comando constitucional, já da Constituição Federal. Mas nós estamos utilizando, os defensores, nós estamos tratando um esforço para que, visando a implementação da Defensoria, uma implementação definitiva para valer, de modo que, o quanto antes, a gente possa fornecer esse serviço essencial, que é a assistência judiciária, a todas as pessoas necessitadas. Por fim, gostaria de deixar o meu agradecimento a todos os vereadores, as pessoas que estão aqui, que ouviram essas informações, em especial para o senhor, pela apresentação da moção. Obrigado a todos. Eu quero, por favor, se algum vereador quiser fazer algum questionamento, por favor, vereador Fernando Molon. Doutor Elcio, Sim. mais uma vez, seja bem-vindo. E eu tenho algumas perguntas. Quantos defensores tem nossa região? Na nossa região, eu sou o único defensor, Quais municípios? no momento, do Planalto Norte Catarinense, de Campo Alegre a Porto União, de Mafra a Santa Cecília. Sou o único defensor público. Não tenho inveja de Vossa Excelência. Apenas um. Não tenho inveja. E, na realidade, é por isso até o esforço, né, a oportunidade a conversa com o vereador Ed, o esforço de vir aqui, para que tratar do desenvolvimento da nossa instituição. A lei fala dos núcleos. O nosso núcleo é Mafra.
Aqui no Planalto Norte são 2 núcleos. Eu estou tentando achar aqui rapidamente, mas o senhor já pode me dar informação. Desculpe. Mafra. Quantos núcleos nós temos no Planalto Norte? No Planalto Norte nós temos apenas um núcleo de Mafra. De Mafra. E apenas um ofício, que é o qual eu estou lotado. Quer dizer, é um núcleo, um defensor para todo o Planalto Norte. A lei fala que enquanto não se criarem todos os núcleos, podem ser feitos convênios, credenciamentos ou até se usar defensores de dos núcleos próximos. Está havendo esses convênios ainda? Tá. É o artigo 57 da lei. Não, no momento funciona da seguinte modo, apenas um ofício, núcleo de Mafra, e não há credenciamento ainda, há ainda a atuação de núcleos de prática jurídica em alguns municípios, o que de forma alguma é o suficiente para a prestação da assistência jurídica, tá? Mas não há ainda um credenciamento. E aquilo que eu comentei na discussão da moção do vereador Edmar. Como é que nós vamos resolver quando tiver 2 carentes litigando? O senhor vai defender um, quem vai defender o outro? Como é que funciona isso? Bem, quando há 2 litigantes, isso vai variar conforme, bem, se eles já estão no judiciário ou não. Vereador Fernando Malon, temos vários casos de solução, de composição amigável de litígios, através de mediação, de autocomposição. Ocorre que realmente um ofício para todo o Planalto é insuficiente, né? E é inviável que haja, nesse momento, pela Defensoria, a defesa de interesses antagônicos em juízo. E aí como é que funciona? Como é que eles vão se virar? Se não dá para defender os interesses antagônicos, quem vai defender esses carentes? Então, este é realmente um problema que ocorre, e em virtude disso, essa é uma das condições para que eu esteja aqui, e tantos outros meus colegas, para que que a comunidade exija do Estado a aprimoração, o desenvolvimento, a estruturação da Defensoria Pública. Porque, assim, de fato, no Planalto Norte existe apenas um defensor público. É insuficiente, com certeza é insuficiente. Ainda mais, me perdoe, ainda mais se o senhor tiver que fazer as ações coletivas de todas. Sim. Aí... No momento, a Defensoria existe há 2 anos aqui. O Estado, todos os discursos são no sentido de que se demora para estruturar o órgão. Sim. Porém, houve um atraso na implementação da Defensoria no órgão. O que não se discute ou que não se comenta é que há um dispositivo constitucional. A Constituição, nós estamos aqui desde o final dos anos 80, e somente agora o Estado implantou a Defensoria Pública. De fato, nesse momento, um ofício é insuficiente, e essa insuficiência é algo que o Estado deve resolver, ao meu ver, a partir da estruturação da Defensoria Pública, e também a Defensoria Pública, ela não, digamos, afasta outras formas de assistência judiciária, como, por exemplo, os núcleos de prática jurídica. Mas, de fato, nesse momento, a situação não contempla, é insuficiente a Defensoria Pública, mas é uma responsabilidade que o Estado tem e que ele deve se desincumbir. O senhor se recorda quantas... O senhor falou atos. Sim. Atos eu entendo que são cada manifestações, digamos. Processos. Quantos o senhor já atuou? O senhor está há 2 anos, né? Sim. Não, eu estou há 10 meses aqui, na comarca de Curitibanos. Recentemente vim para Mafra. Assumi há 2 semanas em Mafra. E em Curitibanos eu atuei em aproximadamente 100 processos por mês. O senhor é o primeiro defensor aqui da região? Não, eu sou o segundo defensor. O senhor sabe... Veja bem, doutor, eu não estou de forma nenhuma querendo de botar pegar de calça curta, a gente quer esclarecer mesmo. Então fique bem à vontade. Sim. O senhor sabe quantos quantos processos como defensor ele exerceu aqui em São Bento?
Mas eu não posso não tem. dizer isso, não tenho esse dado. Na verdade, o que eu posso dizer é só- da minha experiência porque pessoal. Se, né, se o senhor tivesse mais tempo aqui, o senhor poderia informar, sim, claro. E me diz uma coisa. Eu sinceramente não sei. A Univille está fazendo alguma coisa nesse sentido ainda aqui para a nossa cidade? Eu sinceramente não sei. Até por ser novo, aqui na região, pra eu não tenho defensoria. conhecimento, mas eu tive conhecimento, alguns anos atrás, a Univille fazia, ele dispunha de um núcleo de prática jurídica. Na época que tinha assistência judicial nos moldes antigos, que eu falei antes, que funcionava. Eu entendo que funcionava. Não para ações coletivas, é óbvio que não, mas para a defesa individual das pessoas funcionava. Mas agora eu não sei, acho que nem a Univille está fazendo mais isso, né? Na realidade, assim, a Univille fornecia como prática jurídica, né? Eu posso lhe dizer com segurança que a Unicer em Mafra também oferece, a Unicer em Canoinhas oferece prática jurídica. A Univille eu não tenho como lhe passar essa informação, realmente desconheço. Mas, assim, na verdade, a prática jurídica da Univille está um pouco dissociada da advocacia da ativa, né? Apesar do que é um atendimento individual também. Mas por falta de conhecimento sobre a região, eu desconheço. Não, é porque a minha filha está fazendo direito em Florianópolis, na Federal, e ela já está na prática, no escritório modelo que eles chamam, né? E... Doutor Elcio, o senhor vai ter uma tarefa inglória pela frente. Um exército de um homem só por muito tempo, sinceramente, eu não vejo muita solução. Nós vamos brigar. Um defensor por município é pouco? Imagina um para todo o Planalto Norte. Sim. Se tivesse 2, é como o vereador Tirso fala do Sul, se aumentar 100% é pouco. Aqui, se aumentar também 1000%, botar 10 é pouco. Vereador Fernando, vamos com vocês. Há dados estatísticos do IPEA dando conta de que o número de defensores, o número, digamos assim, ideal de defensores seria de um defensor para cada 10 mil pessoas. Então nós temos que ter 8. Aí ainda funcionaria em São Bento do Sul, mas isso não vai acontecer nunca. E aí agradeço os esclarecimentos. E ainda dentro desses parâmetros seriam necessários cerca de 530, 560 defensores aqui no estado de Santa Catarina nesse momento. Agora, já nesse imediato. Momento. E eu só termino minha manifestação. Na verdade, o STF enfiou um abacaxi goela abaixo. O governo do estado finge que presta esse serviço, porque vai demorar muito para implementar um número ideal, ou pelo menos minimamente necessário. E até estava vendo, não sei como é que está a remuneração, eu vi aqui no interesse a remuneração, se for essa remuneração é muito baixa, vocês têm que ganhar mais, porque a atribuição dos senhores é muito pesada, é muito complicada, tem atribuições, tem responsabilidades muito grandes. Aquilo que nós, advogados, fazemos todos os dias, os senhores têm que fazer também. E como é que vai ter a interação com o cliente, vamos dizer assim? Como é que vai ter a interação? Um advogado que tem o seu cliente particular, às vezes, para ter interação é complicado. Como é que um médico vai atender uma pessoa se não sabe o problema dele? Como é que um advogado vai defender alguém se não sabe o problema dele? Mas eu agradeço e desejo boa sorte. Vereador César Godoy, por favor. Doutor Elcio, senhor presidente, eu queria lhe cumprimentar pela explanação, por estar aqui hoje, por atender ao convite dessa Casa de Leis. Também não vou modificar muito do que disse já o vereador Fernando Malon. O vereador Fernando Malon é advogado, eu também sou. Nós temos uma casa com bastante advogados, diga de passagem. No plenário são só os 2. Já acho que é muito, né, vereador Fernando Malon? Então, não, no plenário são 2, para a região inteira é um só. Né? Então, por aí a gente vê que tem alguma coisa errada. Mas só endossar algumas palavras do vereador Fernando Malon, no sentido do STF veio, disse para fazer, foi um auê, e disse, agora a coisa vai, e aí a coisa voltou. E eu queria só perguntar, até porque conversava com outro advogado agora, por exemplo, em plenário de júri, o defensor também atua? Atua, inclusive já atuei em diversos. Diversos? Diversos. É para ficar maluco mesmo. Aqui em São Bento, suponho que nenhum. Não, porque eu sou recente aqui no Planalto, tá, mas em Curitibanos fiz diversos júris. Tudo como defensor da ativa? Sim, no defensor público. Defensor público, perdão, Sim. Desculpe. Eu pergunto porque hoje aqui até, eu creio que seja um dado interessante para quem
não conhece a realidade como o doutor conhece. Hoje, se alguém comete um crime contra a vida e não tem condições de arcar com o honorário de um advogado, o juiz vai nomear. Sim. Os advogados vão invariavelmente aceitar o encargo com uma tabela de ORH para um tribunal do júri que é simplesmente ridícula. E, doutor Tirso, não estou comparando a advocacia com a medicina, porque nós ainda conversávamos na semana passada, Vossa Excelência fazia um comparativo, não é da mesma medida, mas aí os advogados acabam aceitando o encargo para suprir, porque Vossa Excelência não vai conseguir nunca dar conta disso tudo. Mas lhe desejar sorte ao pleito de São Bento do Sul, porque realmente São Bento do Sul fica desassistido em todas as coisas que dizem respeito a tudo o que quer dizer de política, seja ela que vá para o judiciário, que vá para o tudo fica em Mafra. A SDR está em Mafra, agora a Defensoria está lá, a Justiça Federal está lá, para conseguirmos uma unidade avançada, já é um parto. A unidade prisional é lá, embora esse seja mais controverso, mas desejar que São Bento do Sul mude num futuro próximo essa realidade, e eu acredito que, honestamente, essa Câmara de Vereadores dá um passo muito importante ao longo dos anos, como eu vinha dizendo, para que se mude isso e para que Vossa Excelência não seja uma pessoa solitária nessa tua profissão, ainda mais aqui. Vereador César, São Bento do Sul é um município de porte médio, com cerca de 80 mil habitantes. Eu imagino que talvez tenha se deixado de lado num primeiro momento, por supostamente ter uma economia pujante, mas nós sabemos que também tem áreas carentes aqui em São Bento do Sul, e os cidadãos aqui de São Bento, ele merece assistência jurídica de qualidade, e ele merece atendido não apenas na assistência jurídica, mas tudo quanto é serviço da área social que o Estado tiver para fornecer. O cidadão aqui de São Bento, ele tem direito também como cidadão a receber. Eu agradeço, só queria fazer essa manifestação, lhe cumprimentar pelo seu ofício, que é recente, que é novo, e lhe dizer, embora Vossa Excelência saiba, que o seu trabalho é fundamental para o direito, para a cidadania, para a justiça, e que faço votos mais uma vez que o senhor tenha mais colegas, em breve. Obrigado. Vereador Petit, por favor. Quero lhe cumprimentar e dizer que as informações que nos são trazidas aqui, aqueles que não advogam, né, aqueles que não estão acostumados com as lides jurídicas, foram muito importantes, até porque a questão de você entender que a Defensoria Pública, além do Tribunal, além do Judiciário, também presta assistências outras, né, foi importante. Eu só queria alguns números que o senhor colocou aqui. Nós temos 25 núcleos, né? A nossa região do Planalto Norte tem aproximadamente, eu não consigo dizer exatamente aí a população, uns 300 mil habitantes, em torno disso. E nós temos um núcleo para 300 mil habitantes. Os outros 24 núcleos, eles estão distribuídos pelo Estado de Santa Catarina. Você tem assim mais ou menos um esboço dessa questão? Só para a gente ter uma ideia de como que isso... Esses núcleos, eles estão distribuídos na capital, em algumas cidades, digamos, mais populosas, né, que, de regra, estão situadas próximo à área litorânea, e mais algumas cidades situadas no oeste, extremo oeste. Há uma divisão compreendendo, talvez, a questão da população e também a localização física dos municípios. Eu creio que seria necessário privilegiar não apenas a população, como também verificar a vulnerabilidade da população existente, porque o município, às vezes, ele não tem a população maior, só que tem pessoas muito carentes que residem lá e não têm acesso ao serviço. E talvez essa questão não esteja sendo bem observada. Veja, até mesmo o caso de São Bento, apesar de ter uma economia pujante, existem aqui bairros com população carente que também enfrentam suas dificuldades. E por isso que acredito que mereceria aqui um núcleo, como, por exemplo, Canoinhas, que é um município muito pobre da nossa região, com população muito carente, não dispõe de núcleo da Defensoria Pública.
Eu vejo que realmente até justifica, para que o senhor pudesse deslocar mais para o Planalto, que o núcleo ou alguma outra pessoa pudesse atender justamente, porque assim o senhor fica dividido, né, entre todas essas 300, não pensando única e exclusivamente na questão da populacional, mas se nós tivéssemos uma distribuição mais equitativa dessa questão, talvez, e por conta disso também a nossa solicitação de que venha para cá. Agora, esses núcleos, eles são de orçamento do governo do Estado. A Defensoria Pública ela é uma instituição com autonomia, porém não possui autonomia orçamentária. Diferente do Ministério Público, que dispõe de um percentual do orçamento. A Defensoria não conta com esse percentual. Então, nós ficamos sujeitos, no caso, à disponibilidade de recursos, né? Daí até o nosso acompanhamento com a questão orçamentária, até eu pude encontrar o vereador Edir lá na audiência. Realmente a gente fica sujeito à disponibilidade de orçamento que o Estado oferece. E, inclusive, vamos colocar dados aqui, nós temos um orçamento anual de cerca de 30 milhões de reais, que, ao meu ver, é uma quantia insignificante, dada a relevância do serviço. Vamos citar um exemplo, um evento, um carnaval, na capital ganha 1 milhão, 1,5 milhão de reais. A Defensoria, que é uma instituição que presta um serviço imprescindível para a sociedade, ganha 30 milhões por ano para sustentar 25 núcleos e ainda com essa necessidade de expansão. Se dividir por 12, né, uma vez que o carnaval são 3 ou 4 dias, dá para dividir até por mais tempo, né? Infelizmente, assim, as prioridades elas acabam não sendo... Infelizmente, eu reputo o senhor como um herói, né, e a todos os defensores públicos heróis, porque, na verdade, trabalhar sem dinheiro, sem estrutura, e tendo que atender uma demanda que não lhe é compatível com tudo aquilo que se apresenta, ok, vamos fazer um grande esforço, e eu creio que a moção do vereador Edi vai nessa direção, talvez até pela proximidade, né, que tem com o procurador-geral, né, mas eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que realmente aquilo que é de direito fosse de direito dado à população, e não por ser próximo politicamente, por ter alguma influência, por ter conhecimento, e assim conseguirmos uma quimerazinha para São Bento, conseguir uma migalhazinha para São Bento. Não, por favor, não me entenda mal, chamando um núcleo de migalha, mas que a gente pudesse ter respondidas as necessidades, e eu fico realmente, mais uma vez, aborrecido por conta dessas situações que se apresentam a cada dia. São situações na área da saúde, são situações na área da defensoria pública, são situações na área de obras no Estado, e a nossa região, como sempre, a região de São Bento do Sul, aqui falando em São Bento do Sul especificamente, sofrendo e tendo que lutar e ir atrás de coisas que deveriam ser, até por ordenamento constitucional, oferecidas imediatamente, até já há algum tempo atrás, como direito do nosso cidadão. Então, eu fico solidário ao senhor, né, e quero me colocar à disposição, creio que podemos colocar esta Câmara de Vereadores à disposição da Defensoria Pública, para, naquilo que for necessário e possível que a gente possa interferir, estamos à sua disposição também. Obrigado pela sua presença aqui. Presidente, me permite mais Pois não, por favor, vereador Fernando Malon. Doutor Nelson, estou vendo aqui que existem diversos cargos de suporte. Analista técnico. Sim. Técnico administrativo. E aí tem os cargos de comissão. Tem bastante. O senhor tem uma estrutura? O senhor é mesmo um exército de um só, sem suporte? Em Mafra, nós contamos com um analista, no caso o defensor, eu, e mais 4 estagiários. E essa Estagiários.
4 estagiários, que na verdade eles dão um suporte, Tá, o digamos senhor assim. é defensor. Sou o defensor. Tem um analista, E 4 que é um estagiários. concursado também, Sim. e 4 estagiários. Tá feio o negócio. Obrigado. E era uma, digamos assim, é uma estrutura semelhante à que eu tinha em Curitibanos. Também com o analista e o defensor. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Vereador Green, por favor. Boa noite, doutor Elcio. Eu só quero parabenizar e tirar o chapéu. Que, olha, tem que ter coragem, né, para encarar todas as pessoas que precisam do seu apoio e sem nenhuma estrutura. Meus parabéns, né, por essa coragem e encarar de frente esse abacaxi, né, porque é um abacaxi grande na mão aí. Meus parabéns. Obrigado. Mais algum Na verdade, vereador? todas as pessoas que estão lá são... na verdade, apesar de toda a falta de estrutura, a dificuldade, é um serviço muito gratificante. Se dá muito orgulho de fazer. E creio que isso, na verdade, é nisso que a gente se agarra, né, nos momentos de dificuldade. Como todo mundo que faz o que gosta, o que valoriza, nos momentos de dificuldade tem o que se agarrar. Mais algum vereador? Só falando sobre essa ideologia, minha filha está no 4º ano de Direito e ela pensa em fazer concurso para este cargo pela questão de estar... que é essas coisas que o senhor falou que fazem valer a pena. Ela está em contato com isso, ela tem vontade de fazer esse trabalho. Agora, não sei, mas se for por esse salário que está aqui na lei, também é judiado mais ainda. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas existe alguma discussão para aumento, né? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Ninguém mais querendo fazer algum questionamento, eu quero, doutor Elcio, agradecer em nome da Casa de Leis e dizer de que essa vamos dizer assim, não seria uma carga, mas essa profissão da Defensoria Pública, por exemplo, que Vossa Excelência exerce num contingente tão grande de Porto União a Campo Alegre, nós sabemos o tamanho disso aí, conhecemos isso aí profundamente, e quando nós conversamos com o senhor lá no município de Mafra, isso nos despertou assim, um interesse muito grande, e eu até trouxe para os vereadores aqui que fariam uma moção assim, de apelo para que aqui fosse instalada a Defensoria Pública. Nós sabemos, eu poderia dizer assim, que eu vou considerar assim, essa uma missão nobre, que o senhor exerce, e as pessoas que até por causa da questão do salário, a questão do trabalho e a dedicação que vocês têm em relação a essa questão. Os advogados que compõem essa Casa de Leis sabem do que eu quero falar, que é bastante complicado. Nós sabemos que o número de pessoas é bastante grande que necessitam dessa Defensoria Pública. Então, por causa disso, nós também, vereador Petinoli, quando falarmos com o Ivan Rosolin, pode ter certeza que a nossa atenção será voltada para que toda a região, não podemos ter esse pensamento, vamos dizer, não, nós queremos para São Bento e o resto não. Nós queremos que toda a região do Planalto Norte receba esse serviço, porque nós temos que sempre pensar no Planalto Norte todo. Nós vamos pensar assim, vamos ser regionais, nós vamos pensar no Planalto Norte, o outro pessoal pensa no Sul e assim vai indo. Mas nós já estamos integrados nessa luta, nessa sua solicitação, e eu tenho certeza que todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis estão integrados juntamente com o senhor para que nós consigamos instalar a Defensoria Pública, porque nós sabemos que se ela
se ela for instalada no município de São Bento do Sul, nós também sabemos que ela daqui ela vai sair para outros municípios, vai haver uma divisão, né, inclusive para reduzir um pouco a carga, porque a gente sabe que não é fácil, né? É como a gente diz, por exemplo, nós fizemos um estudo e sabemos, o senhor também tem esse estudo, que cabe 8 pessoas para o município de São Bento do Sul, 10 mil pessoas, um defensor. Nós sabemos que se nós recebermos um, eu acho que já vai valer a pena nós termos feito essa moção de apelo, e todos os vereadores imbuídos desse mesmo pensamento também vão comungar comigo de que vai valer a pena se nós conseguirmos um, não é, vereador Fernando? Nós conseguimos um porque nós sabemos que hoje cobre Campo Alegre a Porto União. Então, se nós tivermos mais um, já é uma conquista. Nós vamos nos sentir gratificados se nós conseguirmos um. Por causa disso, nós vamos colocar para o ex-deputado Ivan Ranzolin, hoje responsável pela Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina, para que ele também olhe com um pouco de atenção para nós aqui no Planalto Norte, que nós sempre estamos dizendo aqui em outros setores, nós somos um pouco esquecidos. Planalto Norte, vem com Mafra. Mafra tem lá, a secretaria, mas também não consegue nada para o município. Nós queremos ver obras em escolas, ginásios, melhoria nas estradas, na segurança, uma série de coisas. E eu acho que eu quero lhe cumprimentar em nome da Casa de Leis, eu quero lhe cumprimentar pela sua atuação frente à Defensoria Pública nessa região citada, e dizer que a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul está à sua disposição, sempre quando precisar. E pode ter certeza que nós estamos e continuaremos imbuídos e vamos buscar alguma solução, e talvez nós consigamos pelo menos um defensor público para se instalar em São Bento do Sul. Eu quero lhe agradecer, né, mais uma vez, em nome de todos os vereadores, né, agradecer a todos os vereadores que fizeram perguntas, né, fizeram questionamentos, e dizer que nós estamos à disposição do senhor. Vereador Fernando Malon. É só uma coisa, já que o senhor se propõe a conversar com o Ranzolin, a lei fala 25% da estrutura é o máximo que pode ficar na sede da Defensoria Estadual. 25%. Portanto, é o máximo. Mas eu não gostaria que acontecesse, mas acho que acontece. Uma distribuição não equitativa no Estado. E aí, porque a lei fala que não lembro o termo agora específico, o cargo do Ranzolin é o quê? O cargo do Ranzolin é o quê? Defensor Público Geral. Defensor Geral. Público Geral. Público Geral. Ele que estabelece as divisões. E aí eu tenho receio de que essa distribuição não seja equitativa, não seja justa, que possa ter municípios que tenham mais do que precisam, que todos precisam de muito mais, mas mais do que haveria uma divisão paritária entre as regiões. Então, quando o senhor teve a conversa tete a tete, perguntar, mas isso está bem dividido no Estado? Como é que está a situação? Dá uma pegadinha no pé dele, porque a moção vai, mas que se Vossa Excelência conversar com ele, para ver a situação, porque aí sim são questões políticas. As regiões que têm força vão ter mais, e nós que não temos força, nós vamos ter só um abnegado aqui. Obrigado. Só para terminar, nós recebemos mais alguns documentos relacionados à Defensoria Pública para a instalação de um núcleo regional de Defensoria Pública aqui em São Bento do Sul. Nós recebemos mais alguns documentos em mãos do Dr. Elcio hoje, e mais a moção, nós vamos levar todos os documentos e vamos lá. Nós temos outros compromissos lá em Florianópolis, então, nesse dia nós vamos marcar para conversar com ele. Se não for no dia que formos lá, no outro dia vamos provavelmente conversar com ele. Isso tenho certeza, vai nos atender, né, até pelo conhecimento que nós temos. Não vamos citar nada, porque cada um reconhece o que tem que reconhecer. Nós vamos ser seu parceiro nisso aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Elcio. Tá? Obrigado. Gostaria de agradecer a todos pela palavra e saudações, desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Inscrito na palavra livre, 3 vereadores. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do
Primeiro, vereadores da palavra livre. Vamos dar 8 minutos. O José Hermínio Green se absteve. Vamos dar 10 minutos aí. César Godoy, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para o uso da palavra, Vossa Excelência, que é o líder dos democratas nessa Casa de Leis. Por favor, vereador.